Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal da Igreja Cristã Maranata e este é o programa Nutrição e Saúde. A você que nos assiste, sejam muito bem-vindos. No programa de hoje, iremos falar sobre os tipos de adoçantes e de açúcares. Você sabe a diferença? Será que tem uma melhor opção? É o que nós vamos descobrir agora. Vem comigo! Vamos então iniciar falando sobre os tipos de adoçante. Você sabia que eles também são chamados de edulcorantes? Isso mesmo, este é o nome científico dele. E existem dois tipos de edulcorantes, os naturais e também os artificiais. Vamos conhecê-los. Adoçantes ou edulcorantes naturais, quais são eles? Esteviosídeo, ele é retirado de uma planta chamada Stevia rebaldiana, daí o nome que conhecemos do adoçante Stevia. Ele é um adoçante considerado nutritivo e adoça de uma medida neutra. Ele permanece mesmo em altas temperaturas. Quando utilizamos em um café, por exemplo, o gosto permanece o mesmo. Este adoçante também pode ser utilizado em algum alimento. Ele é comercializado em gotas e também em pó. Este produto é encontrado facilmente no mercado e é muito indicado aos pacientes que possuem diabetes, por exemplo. Sorbitol é proveniente das frutas e possui um poder edulcorante relativo. Também é nutritivo, com valor calórico considerável, mas não encontramos ele de forma isolada para a sua utilização. São encontrados na fabricação de alimentos, por exemplo, panetone, balas, geleias, gomas de mascar, entre outros. O manitol, ele é um adoçante natural, também proveniente das frutas, tem um poder edulcorante relativo e com um sabor adocicado suave. Ele é nutritivo e com um valor calórico considerável. E ele é muito utilizado em chicletes. Você sabia? Esse, então, são as opções de adoçantes naturais que nós temos no mercado. Agora, vamos continuar falando sobre os adoçantes artificiais. Temos a sucralose. Possui um poder edulcorante bem alto, ou seja, ele adoça bastante e não havendo a necessidade de colocar muitas doses para adoçar. E mais, ele não é nutritivo, ausente de sabor residual, ou seja, aquele sabor amargo que existe entre outros adoçantes, aqui não possui. Ele também permanece estável em altas temperaturas. Pode ser utilizado na preparação de algum alimento e também bebidas, chás, cafés, por exemplo. A sacarina possui um bom poder edulcorante, mas ela sozinha promove um sabor residual amargo. Então, para que isso não ocorra, é acrescentado um produto chamado ciclamato. É um adoçante não nutritivo e também pode ser submetido ao calor. O ciclamato, este possui um baixo poder adoçante. Porém, a maioria dos adoçantes, exceto a sucralose, tem associação com este edulcorante, como vimos anteriormente. Ele é solúvel em água e tem uma boa adaptação em diferentes temperaturas. Uma observação do ciclamato é que sua característica é cancerígena e a sua venda em outros países já está até proibida, por isso ele é o menos indicado. O aspartame, ele tem um poder adoçante considerado razoável. É pouco doce dos demais outros adoçantes e esse possui um leve sabor residual amargo. É um adoçante que não é indicado para preparo de líquidos quentes. É importantíssimo contar as gotas do adoçante para ter um consumo consciente de sua quantidade que está sendo ingerida. Ao escolher um adoçante, prefira os naturais do que os artificiais
Deve-se evitar o consumo de adoçante no seu dia a dia, pois tem um super sabor adocicado, sendo prejudicial se não ingerido de forma correta. O adoçante jamais pode ser utilizado como método de emagrecimento. Então, jamais troque o açúcar convencional por adoçantes na intenção de reduzir as calorias ou até mesmo carboidrato. Isso não funciona, dica da Nutri. Recomendo, então, que seja utilizado por aqueles que possuem realmente doença associada e que necessitam utilizar em sua dieta algum tipo de adoçante. O açúcar natural, que é a sacarose, é extraída da cana-de-açúcar, também da beterraba, das frutas, entre outros, de onde pode ser retirado em forma de suco ou até mesmo de soluções. Neste processo, o ferro é contido, ele é perdido para que o açúcar fique na coloração branca que nós conhecemos. Temos também o açúcar mascavo e a rapadura, que são obtidos através das primeiras extrações de cana-de-açúcar, também são compostos principalmente pela sacarose. Por obter poucos processos e ser extraído primeiro, o açúcar mascavo tem sido uma das escolhas da população para não utilizar o açúcar convencional. A rapadura é a própria cristalização do açúcar bruto. O demerara é um açúcar não clarificado, de cristais grandes e que não são lavados em seu processo de centrifugação, sendo assim cobertos por uma fina camada de mel. Este também é indicado para quem quer trocar o açúcar convencional. Ele pode ser utilizado dessa forma ou para também ser produzido o açúcar refinado. O açúcar cristal é um açúcar que a maioria da população utiliza e é destinado para o consumo imediato ou matérias-primas para indústrias produzirem doces, refrigerantes e por aí vai. O açúcar de confeiteiro, ele é muito fino, com a tendência de empedrar na presença de umidade. Por isso, é adicionado uma pequena parcela de amido para que isso não aconteça. Ele é muito utilizado em receitas e, por este motivo, não é recomendado ser utilizado no seu dia a dia. E, por fim, nós temos o mel. Ele é usado desde a antiguidade como adoçante nas receitas e também por causa das suas propriedades medicinais. É rico em açúcares, por isso é uma boa fonte de energia. Agora, uma dica importantíssima. O mel é contraindicado para crianças menores que 1 ano de idade, por apresentar substâncias de uma bactéria que pode ser responsável pelo botulismo. É uma doença que pode até mesmo tirar a vida de uma criança por envenenamento. Muito cuidado, mamães e papais. É importante, quando for escolher o açúcar, lembrar desses processos que informei. Escolha sempre produtos mais próximos do natural. Quanto mais processos tem no produto, mais artificial ele fica. E essas foram as opções que eu quis mostrar para vocês hoje dos tipos de açúcares e adoçantes. E aí, você aprendeu qual é a melhor opção? Sempre tenham escolhas conscientes sobre este tema para não ter prejuízos na saúde. Espero ter ajudado na sua escolha. Vou deixar aqui um texto bíblico para a nossa reflexão, que está lá em Salmos 37:3, que diz assim: Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. E este foi mais um programa Nutrição e Saúde. Até o próximo programa. A paz do Senhor Jesus!